Girassol Jornal, quarta-feira, boa noite, bem-vindos. Cooperação, o Presidente da República recebeu hoje em audiência o embaixador chinês em Angola. Investimento na agricultura e turismo, delegação britânica trabalha em Bengala em jornada de prospecção de mercado. Sensibilização e prevenção contra a cólera, mas FAMO aposta na capacitação para o reforço da estratégia de combate ao surto. Serviços de identificação, solicitações e capacidade de resposta em função da demanda. Samujama, homenagens ao pai da nação namibiana que morreu no último sábado aos 95 anos. Guerra no Sudão, exército rejeita pedido de cessar fogo para o período de Ramadão. É o Girassol Jornal. Bem-vindos ao melhor da informação. Outra vez, boa noite. Foram hoje a enterrar os restos mortais do antigo jogador dos Palancas Negras e do 1º de agosto, Napoleão Brandão, falecido a 7 de fevereiro aqui em Luanda, vítima de doença. O cemitério da Santa Ana foi pequeno demais para as pessoas que decidiram acompanhar o decano dos guarda-redes angolanos, Napoleão Brandão, a sua última morada nesta quarta-feira, em Luanda. Familiares, amigos, antigos companheiros e boa parte do plantel atual do 1º de agosto, todos, num gesto de reconhecimento e gratidão pelos feitos do tio Alfredo, estiveram no Campo Santo para o devido adeus. Wassila Chichi, neta do eterno Napoleão Brandão, em nome da família, sublinhou que o irmão, o pai, o tio e o avô foi-se embora. No entanto, a sua obra e o seu legado ficará para sempre nas suas vidas. É importante lembrar que ele sempre foi uma figura central na nossa família, um verdadeiro pilar que nos unia. Desde os ralhetes e chapadas que ele deu como forma de educação, até a sua teimosia inabalável, tudo isso faz parte do legado que ele nos deixa. Recordo-me dos ralhetes que ele costumava dar, sempre com aquele jeito peculiar e teimoso que o caracterizava. Era uma pessoa que sabia o que queria e não hesitava em expressar a sua opinião. Muitas das vezes, a sua teimosia levava a discussões acaloradas, mas no fundo, sabíamos que tudo o que ele fazia era por amor, embora raramente demonstrasse o sentimento de forma explícita. O ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, e o presidente de direção do Clube 1º de Agosto, Gouveia João de Samiranda, frisaram que Napoleão Brandão deixa aos angolanos um grande legado e tudo que estiver ao alcance das duas figuras será feito para eternizar a marca Napoleão Brandão. E era de facto uma pessoa extremamente humilde, um homem profundamente dedicado ao desporto e em particular ao futebol, mas uma figura de relevo para a nossa história desportiva. Dependerá particularmente do 1º de agosto, foi o clube onde ele mais serviu. Depois a Federação Angolana de Futebol. Nós naturalmente apoiaremos qualquer que seja a decisão a tomar, seja dando nome a uma instituição, seja criando um torneio com o seu nome, seja o que for, nós estaremos aqui para apoiar. O desporto angolano está de luto e o 1º de agosto em particular. Napoleão não só foi um desportista, como foi atleta e chefe de família, amigo. Portanto, momentos mais notórios de Napoleão Brandão podemos falar na seleção nacional. É aquilo que eu disse, vamos ter a direção de 1º de agosto, por obrigatoriedade, tem o 7 de fevereiro, portanto, com uma data para depois então realizarmos um programa, desde uma missa, não é? Algum torneio. Vai depender muito das outras atividades, porque vamos fazê-lo sempre em coordenação com a família. Mané Vieira Dias, antigo companheiro de Napoleão Brandão, garantiu que fará de tudo para honrá-lo da melhor forma possível. Só temos que enaltecer tudo de positivo que ele fez para o desporto angolano e não só, e que ele partiu, mas deixa o seu lugar. E seremos seguidores do tio Alfredo, que descanse, Pai, da casa do Senhor. Nós somos uma sequência
daquilo que ele foi. Então só nos resta, de forma obediente, saber honrar o seu nome. Por isso, Alfredo, acredita em nós, continuaremos a honrá-lo. Restos mortais de Napoleão Brandão foram nesta quarta-feira a enterrar no cemitério da Santana, em Luanda. O antigo guarda-redes conserva 3 títulos de girabola como jogador e uma taça de Angola como técnico principal, todos conquistados ao serviço do seu clube de coração, o 1º de agosto. Momentos de consternação no último adeus a Napoleão Brandão. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu nesta quarta-feira em audiência o embaixador da China em Angola, com quem abordou, entre outros assuntos, a consolidação dos grandes projetos chineses em Angola e o reforço da cooperação. As perspectivas da cooperação entre Angola e China nas vertentes econômica, comércio, energia, diplomacia e das infraestruturas estiveram em análise esta quarta-feira na audiência que o Presidente da República, João Lourenço, concedeu ao embaixador chinês em Angola, Zhang Bin. À saída da audiência, o diplomata chinês Zhang Bin informou que o fortalecimento das relações bilaterais, os planos para o futuro da cooperação e o trabalho em curso no país nos projetos de impacto social no quadro da parceria estratégica entre os dois países estiveram em análise. Eu tenho uma boa conversa de amizade com a Sua Excelência Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço e na nossa conversa abordamos um resumo das nossas cooperações e o desenvolvimento das nossas relações bilaterais nos últimos tempos e também os nossos planos para a nossa futura cooperação e o nosso futuro trabalho. Eu ouvi com muita atenção as sugestões da Sua Excelência Presidente para a nossa cooperação na próxima etapa. Ambas partes concordamos que as relações entre a China e Angola estão em bom caminho e vamos explorar e reforçar ainda mais as nossas cooperações pragmáticas, especialmente nas áreas econômicas e comerciais. Vamos promover mais projetos grandes e maiores investimentos. Zhang Bin disse ainda que os grandes projetos chineses em Angola decorrem a bom ritmo, destacando a barragem de Kakulo-Cabaça, um dos maiores projetos hidroelétricos de Angola, e também outros projetos ligados à inclusão digital nas zonas rurais. Neste momento, os grandes projetos importantes estão todos em bom andamento e estão a promover de acordo com os seus planos iniciais e não encontram qualquer outras dificuldades. Temos bons grandes projetos, tais como o Porto de Caio e o aproveitamento central elétrico Kakulo-Cabaça e também o projeto nacional de banda larga, todos estão em bom funcionamento. Uma delegação da Embaixada Britânica foi recebida nesta quarta-feira pela vice-governadora de Benguela para o setor político e social, no âmbito das relações de cooperação entre Angola e o Reino Unido. No centro do diálogo esteve o interesse do Reino Unido em investir nos setores da agricultura e turismo. A presença da comitiva britânica Benguela ficou marcada com o encontro de cortesia com o governo de Benguela, representado pela vice para o setor político e social, Kátia Cachuco. No final do encontro, falou para a imprensa o PCA da empresa financiadora dos projetos de interesse do Reino Unido no país. É vermos o desenvolvimento que está a decorrer na província e a perspectiva de vermos como o Reino Unido pode auxiliar neste desenvolvimento. Temos já projetos no ramo da prevenção dos prejuízos causados pelas águas pluviais, para melhor aproveitamento das águas pluviais. Temos projetos no âmbito do saneamento. Vários são os projetos que o Reino Unido tem em carteira para implementar na província de Benguela.
Nas palavras do PCA da UK Sport Finance, o Reino Unido diz estar solidário, dado o número de investimentos necessários em vários setores da vida social e econômica. O Reino Unido está muito contente por estar aqui em Angola, porque sabemos que há muitas infraestruturas, há muito trabalho por fazer em termos de infraestrutura e nós estamos aqui para ajudar. Viemos em logo a agência de crédito ao financiamento do Reino Unido, está aqui exatamente com este propósito, para verificar no local toda aquela gama de serviços em termos de infraestruturas, bem como e sobretudo a criação de empregos que esta ajuda poderá trazer para a província de Bengala. Em representação do governador provincial Nuno Júnior, a vice-governadora para o setor político e social destacou as zonas prioritárias que necessitam de investimentos. Portanto, do ponto de vista econômico, todo e qualquer investimento tem um período de análise. Temos, portanto, o curtíssimo prazo, o médio prazo e o longo prazo. Estes são investimentos de médio e longo prazo. Então, tudo que se começa agora tem o seu tempo para a instalação, a maturação, até então começar a se ter os resultados dos investimentos. A estadia da delegação da Embaixada Britânica na província de Benguela contemplou igualmente visitas às empresas britânicas e angolanas. Na Assembleia Nacional, os deputados aprovaram na especialidade e em sessão reunida a proposta de lei que cria a medalha comemorativa dos 50 anos da independência nacional e a proposta de alteração da lei do passaporte angolano. Os dois instrumentos jurídicos passam agora para a Generalidade. A criação da medalha comemorativa dos 50 anos de independência nacional visa celebrar um momento histórico de reconhecimento inegável e reconhecer aqueles que, com o seu trabalho e dedicação, contribuíram para o desenvolvimento e prestígio de Angola. A iniciativa é também uma forma de valorizar o mérito e incentivar as gerações futuras a construir a nação angolana com base nas virtudes e nos talentos, nos valores patrióticos, quanto nas suas competências. Analisada no seu segundo dia pelas comissões especializadas, a proposta de lei que cria a medalha comemorativa dos 50 anos de independência foi alvo de várias objeções entre os parlamentares que levantaram colocações sobre o enquadramento das 3 classes, nomeadamente de honra, de paz, independência e desenvolvimento, e as figuras que devem merecer tal distinção. Não é por ali que o problema se põe ou a estabilidade vai ocorrer a partir dessa poupança. É a dignificação do ato e das pessoas que vão merecer essa medalha. São 50 anos e é nessa perspectiva que nós devíamos colocar a nossa questão. O único conselho que quero dar é que, ao fazerem as medalhas, elas tornam-se mais baratas se for para o concurso público. E da forma que estão descritos, aqui com a epígrafe, descrição das medalhas, na minha opinião, está um bocado confuso. Se pudermos partilhar este artigo, ou seja, dividir a medalha de classe de honra, um artigo específico e com todos os elementos, depois outro artigo relacionado com a medalha da classe de independência e paz. A minha proposta é do ponto de vista logística, é de percepção, porque da forma como está, não está perceptível e gera muito mais confusão ao ler. A tipologia da medalha banhada em ouro e com 9 quilates foi também criticada pelos parlamentares, que defendem que a medalha devia ter, no mínimo, entre 18 a 19 quilates. Qualquer medalha com 9 quilates não tem significado nenhum. As medalhas ou qualquer trabalho em ouro nunca é inferior a 18 quilates. Será misturado com cobre ou mais alguma matéria mais rica, mas nunca inferior a 18 quilates, porque assim não estamos a fazer nada, não estamos a condecorar nada, porque não tem expressão 9 quilates. Não gosto, não aprecio a nossa terceira medalha que tem aqueles bicos. Foi a intenção de fazer estrela, mas não saiu como estrela. E não está bonita, eu acho que é a altura de realmente ser retificada. Não estou aqui a ver o peso financeiro que se faz menção
tanto na atribuição destas medalhas, ou então se quer honrar as pessoas, ou então, peço desculpas, quer-se fazer um charme político. Apesar das contestações, a proposta foi aprovada, porém com emendas. Quanto à proposta de lei que altera a lei do passaporte angolano, mesmo sem reunir consenso, o documento foi igualmente aprovado. Os deputados continuam, mesmo depois de cessadas as funções, a serem titulares de passaporte diplomático. Agora, há uma preocupação, porque já temos ex-deputados, na verdade, e esta reclamação também foi colocada hoje aqui na sala, que infelizmente têm a dificuldade de ter o passaporte diplomático. Do ponto de vista legal, eles têm direito ao passaporte diplomático, refiro aos ex-deputados, mas do ponto de vista prático isso não acontece. Foi um bom dia de trabalho, foi um dia produtivo, um dia bastante estendido, elástico. Todavia, no final, fizemos aquilo que é o nosso papel enquanto Assembleia Nacional, em sede da independência de funções, que era somente legislar, e de facto temos as alterações pontuais que foram sugeridas pelo proponente. Os 2 diplomas devem seguir para discussão e aprovação na próxima reunião plenária. Sam Nujoma. Homenagens que se impõem ao pai da nação namibiana. Em destaque. Mais à frente, e falamos agora de serviços sociais, mais especificamente da qualidade da água. Na reportagem a seguir, Emília Pascoal mostra o resultado da ronda que efetuamos por alguns bairros de Luanda, onde constatamos a preocupação da população no que diz respeito à regularidade no fornecimento de água para o consumo, em tempos de luta contra o surto de cólera. Em alguns bairros da província de Luanda, o problema da falta de água parece estar ultrapassado. Camama, zona do Macribenal, e Benfica, na Rua da Dona Chepa, a água jorra nas torneiras, porém tem dias específicos. Temos água no bairro. A água tem boa qualidade e a água passa por fase. Tem áreas que passa de segunda a domingo e tem áreas que passa de terça a quarta. Angola é um país que possui um vasto potencial hídrico, mas verifica-se que as necessidades de consumo da população não são plenamente satisfeitas, pois Fernanda Carla acredita que a água deveria ser fornecida todos os dias da semana. Não é suficiente, porque tenho certeza que a água é muito importante e nós precisamos 99% da água, seja para lavar, arrumar e entre outras coisas. E 3 dias às vezes não é suficiente, por quê? Porque são os 3 dias que nós ficamos aí em cima à procura de água, e como nós somos muita gente e às vezes ficamos aí na fila, uns nem conseguem água e são 3 dias atrás de água e às vezes a pessoa nem consegue. Então eu sugeria até que fosse pelo menos sempre, não tivesse dias determinados para que saísse água, que saísse de segunda a segunda, por conta das nossas necessidades. Entretanto, para Daniel João, o fornecimento de 3 dias é satisfatório, pois evita-se desperdício do líquido precioso. Na minha opinião, é bom porque vejo áreas que a água joga todos os dias e perde-se muita água. E nós aqui não temos por que reclamar. 2 dias de água já está de bom tamanho. Quando joga é para encher todos os reservatórios, para esperar outra semana. Sobre a qualidade da água que jorra no bairro Benfica e Camama, os cidadãos afirmam que é boa. A água cá no bairro é boa, sim, mas o problema é a escassez. A qualidade da água vai que não vai. Dá para sair, dá para fazer alguns trabalhos, dá. O tratamento da água para uso doméstico é realizado a partir de um conjunto de procedimentos físicos e químicos. O engenheiro químico Gilson Varela explica este processo. O tratamento da água envolve várias etapas, desde a captação, a filtração, não é? E em seguida, não é? O último processo, que é a desinfecção da água, que é uma etapa bastante crucial, em que a água é adicionada hipoclorito de cálcio, não é? Que é o agente desinfectante, de modo que, para permitir que a água não esteja isenta de contaminantes, o tratamento
realizamos de forma contínua, não é? Captamos a água, passamos por etapas de decantação, floculação, filtração e a última etapa, antes de ser distribuída, é a etapa da desinfecção. Esta etapa é bastante crucial, em que a água é adicionada agentes desinfectantes. Apesar destas localidades beneficiarem de água potável, ainda existem zonas em Luanda que estão privadas dos serviços de água. O Ministério da Família e Promoção da Mulher reafirmou o seu compromisso com a saúde e bem-estar das famílias. Foi durante um encontro realizado nesta quarta-feira aqui em Luanda, onde foram abordadas questões relacionadas com a capacitação sobre as medidas de prevenção e combate ao surto de cólera. O encontro foi presidido pela Secretária de Estado para a Ação Social. Na sala, mais de 150 mulheres líderes religiosas e de organizações femininas, com o único objetivo, reforçar as suas competências para travar o surto de cólera em Luanda. Nas suas atuações, são muitas as preocupações verificadas por essas mulheres, Diavava de Deus e Naila Ramos. Material, né, necessário também para a campanha de limpeza. Porque não adianta só dizermos mamães lavam as mãos, cuidem-se, enquanto que o nosso bairro está cheio de lixo, águas paradas. Nós até já trabalhamos com uma comunidade aqui do Cacoaco, onde a doença atuou em cheio. Mas existem lá aquelas nossas mães que estão a pedir: mãe, precisamos mesmo da lixívia, precisamos de sabão, precisamos. Até naquela altura a água estava bem difícil, bidão 300 kwanza. Mas se pudermos ajudar, nós também sabemos que o Ministério também tem as suas dificuldades, mas se puder ajudar aquelas comunidades mais carentes com aqueles produtos que vão ajudar as nossas comunidades a diminuir o grau ou o nível desta doença no seio das nossas comunidades, será ainda melhor para nós. Em resposta, a secretária de Estado para a Ação Social, Dina Mayumona, avançou que estão a catalogar nos bairros mais fustigados as famílias afetadas para o apoio direto. Nos bairros do Belo Monte, a cadastrar as famílias e atribuir então aquilo que são os bens que o Machamo preparou, que são os kits de higienização completo. As ocupações levantadas, na verdade, já estão a ser resolvidas. A questão da água, a entidade competente assim o está a tratar. Quanto ao manuseio das lixívias, nós também passamos a informação. Daí que para uso familiar nós entregamos 2 tipos de lixívia, que é a lixívia para higienização e a lixívia para purificação da água. Quanto ao hipoclorito de sódio, que é também lixívia, nós usamos para os centros, porque os centros têm os reservatórios maiores e o cuidado também da água é diferente. Quanto a essa questão, já foi tratada, os técnicos competentes deram as devidas explicações e não há preocupação. E a diretora nacional do Departamento da Mulher do SICA, Diavava de Deus, condena a postura de pastores cujas ações visam agravar a doença no seio das comunidades e das famílias em particular. Saiu lá com um bidão de água e ele pediu que cada uma bebesse bocado e leva o resto para casa, uma gota na boca de cada criança, algumas gotas nos cantos das casas, do quintais, para que a cólera não nos apanhasse. Por isso que eu estou a dizer às minhas mamães: abre os olhos. Você vai correr com a criança, porque, pastor, vai beber aquela água e depois também vai te atingir, porque você não lavou as mãos. O encontro metodológico contou com a participação de vários diretores do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. E no Mochico, as vendedoras do mercado do Zorro clamam pela falta de saneamento básico e apelam à administração municipal a cuidar da situação. As reclamações não param. Nós não estamos bem nesse mercado. Anda a cobrar mesmo 500 cada bangada. Aqui é 100 por dia. Nós, quando chove mesmo, só ficamos em cima da lama. Anda a passar mal. As vendedoras do mercado do Zorro clamam pela falta de saneamento básico e apelam à administração municipal do Luena para que realize limpeza constante nos arredores do mercado. Nós, quando chove mesmo,
só ficamos em cima da lama, conforme estão a ver o mercado, conforme estão a ver. Ficamos em cima das lamas, ficamos em cima dos lixos. Nós, donas, às vezes, nós é que tiramos mais o lixo, pagamos nos miúdos 100 para poder mais despejar o lixo na lixeira. Além de 100, nós pagamos para os fiscais. Vocês pagam todos os dias? Sim, pagamos todos os dias, desde segunda até sexta-feira. O que esperamos é a administração, porque nós pagamos diariamente. A administração para mandar os trabalhadores para passarem a limpar a praça diariamente. Hoje isso temos medo, talvez, do que porque há muitas moscas, há muito lixo. Pelo menos nós podemos apanhar a doença. Paulina Yossua afirma que pagam 100 kwanzas todos os dias, mas a limpeza do mercado não é realizada. Aqui é 600 por dia, até sexta-feira. Não sei o dinheiro, o governo não quer para arranjar praça, não quer para arranjar os caminhos para nós entrar aqui na praça. Agora, E quando vocês não pagam, o que eles fazem? Ele anda a tira mesmo negócio, despeja ou leva na direção. Nós vamos ficar mesmo a se vender. O administrador adjunto para a área técnica e infraestrutura e serviços comunitário informa que estão sendo feitas as ações para minimizar a produção de lixo nos mercados do município sede. Para além das campanhas de sensibilização, mas temos feito recolha a nível dos mercados. Como sabe, o mercado produz diariamente quantidades de lixo. Então, se nós ficarmos um dia sem recolhermos os resíduos, então isso para os vendedores tem sido condicionante. Nós temos recolhido através dos meios mecanizados e por algum momento podemos ter avaria durante o período da recolha. E quando se tem tido essas avarias, nos impossibilita fazermos a recolha de forma mecanizada. Então, por isso é que de um tempo para cá, essas situações pode ter havido algum acumular de lixo, mas nos próximos dias nós vamos procurar afinar todo esse problema para vermos se resolvemos de forma imediata. O Banco de Leite Humano da Maternidade Lucrécia Paim lida com a escassez de profissionais e reagentes químicos, que são apontados como uma das principais dificuldades da instituição, que no ano passado chegou a atender 363 famílias individuais e 168 em grupo. 1 litro de leite doado dá para alimentar 10 bebês. O leite humano é considerado o melhor alimento para recém-nascidos, apresentando benefícios para a saúde a curto e longo prazo. Apesar do processo ser doloroso, estas dadoras afirmam que é prazeroso. É mesmo muito doloroso, mas é muito benéfico para as crianças, principalmente para mim. Está a ser mesmo um processo doloroso, mas muito gostoso. Dói muito porque, às vezes, quando não estamos a conseguir espremer, pedimos ajuda na doutora que é para fazer uma massagem. Depois da massagem, continuamos a espremer novamente o leite. Mas é muita dor. O primeiro banco de leite humano da maternidade Lucrécia Paim foi inaugurado em 2019. Tem a capacidade de armazenar 100 litros por mês. A mentora do projeto, Elisa Gaspar, disse que em 2024 mais de 900 crianças foram atendidas. Tivemos efetivas 662 dadoras efetivas. Tivemos 119 litros de leite. Deste leite, nós fizemos a pasteurização, o controle de qualidade e conseguimos atender 967 crianças. Os bancos de leite humano representam uma estratégia para proteger e apoiar o aleitamento materno. Este é o coração do banco de leite, a sala de processamento. Depois da mãe realizar os exames de sangue, o leite é transferido para aqui, para os exames físicos de acidez, pasteurização e nível de gordura. Quase a completar 6 anos, Elisa Gaspar realçou que a escassez de profissionais ainda constitui uma preocupação. Recursos humanos. Continuo com 2 enfermeiras efetivas, uma biomédica que foi nossa técnica da Lucrécia Paim, mas hoje já está na reforma, mas ela continua como voluntária no Banco de Leite a prestar o seu serviço de laboratório.
porque nós temos laboratório no Banco de Leite para fazer o controle de qualidade do leite. Tenho uma vigilante que está de junta médica, outra que deram que também está doente. A responsável frisou que a falta de reagentes também é outro dilema. Queremos mais apoios. O Banco de Leite ainda não está no orçamento, mas a maternidade tem recebido um reforço para apoiar o Banco de Leite. São reagentes. Neste momento estamos a ficar já sem reagente e estamos na correria a ver se conseguimos os reagentes. Angola não tem os reagentes só tem no Brasil. Toda mulher que amamenta pode ser uma possível dadora de leite materno. Para tal, estas devem gozar de boa saúde e estar em período de amamentação. E os postos de identificação e lojas de registros têm registado uma demanda considerável de utentes. A maior procura dos serviços tem estado concentrada na renovação do bilhete de identidade, com uma média de atendimento que ronda entre pelo menos 100 pessoas por dia. O bilhete de identidade é o documento da identificação pessoal que permite identificar o titular como cidadão ou cidadã de um determinado país. Em Luanda, vários são os cidadãos que se deslocam aos postos de identificação ou lojas de registros para obter este documento de caráter importante e obrigatório. Temos estado a receber uma demanda bastante considerável para a emissão, sobretudo, do bilhete de identidade. Pela primeira vez, a emissão do bilhete de identidade para a renovação e segunda via. A demanda tem sido grande, não é? Mas nós, com a dinâmica que nós criamos diariamente, temos estado a dar resposta às solicitações feitas pelos utentes. Desta demanda, o maior número recorre para a renovação do bilhete da identidade, como tem sido a realidade no posto da identificação do Prenda. A nível da nossa demanda, nós recebemos mais utentes que vêm fazer a renovação do bilhete de identidade. Só para ter noção, nós diariamente, para a renovação, atendemos mais de 100 cidadãos. No Cacenda, a demanda pode chegar aos cerca de 200 utentes por dia, apesar do espaço ser pequeno. Entretanto, o número aumenta na época do início das aulas ou férias escolares. Os nossos serviços são muito mais demandados, falo para o bilhete de identidade na época escolar, quando começam as matrículas. Quando começam as matrículas é o período mais crítico, é o período em que os utentes demandam mais para o nosso serviço, em função também das matrículas. O período de feira igualmente é um período também crítico, já ia aqui me esquecendo, o período de feira é um período também crítico porque os estudantes estão com tempo livre, estão em casa, e acorrem ao nosso posto, não é? Apesar disso, nós estamos preparados que é para sempre cuidar dessa... Não tem sido típica. E quem fala sobre a dinâmica de atendimento das repartições e postos de identificação são os utentes. O atendimento é boa, porque frequentemente, praticamente aqui, são já a minha terceira vez que eu venho para cá. Sempre que eu venho aqui, venho com a minha família, todas já foram atendidas. Só falta uma menina que entrou, 5 minutos vai sair fora. Fui muito bem atendida, graças a Deus, não demorei e excelente trabalho. O atendimento foi muito rápido, elegível, meia hora, nem demorei, também fez 30 minutos. Há quem prefere recorrer aos serviços integrados de atendimento ao cidadão. Porém, por lá e de forma geral, lamenta-se o facto de os cidadãos procurarem os serviços dias depois da caducidade ou quando se sentem pressionados. Em dias normais também temos, mas temos a época de baixa, porque qual é a dificuldade? O cidadão só trata, em sua maioria, a documentação quando está-se a sentir pressionado por alguma entidade. Eu estou a ser pressionado por concurso público, ou para trabalho, está a ver? Ou pela escola, porque infelizmente ainda há instituições onde eu faço a matrícula sem ter o meu documento atualizado. Aí eu fiz a matrícula, mas depois vão te dar um prazo onde é feita essa cobrança da documentação. E enquanto não te cobram, eu fico descansado com o meu documento caducado. Eu só vou realmente tratar quando eu estou a sentir-me muito pressionado. Aí depois nós verificamos esse entrave todo
a congruência de todos os processos numa única vez, porque há alturas em que nós não temos essa tanta procura. Ficamos aqui 12 horas, a pessoa pode vir tratar, está vazio, não tem ninguém, aguardamos que venham e nós já sabemos, não, quando tiverem de férias nós vamos ter um pico de atendimento. E 4 estaleiros clandestinos de mineração ilícita de criptomoedas foram nas províncias de Luanda e Huambo desmantelados pelo Serviço de Investigação Criminal nesta terça-feira. Em declarações à imprensa, o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC-Geral, Manuel Alaiua, referiu que em Luanda o estaleiro estava sediado no bairro Tanque Serra, afeto ao município de Belas, com 8 naves de mineração. Esses cidadãos chineses, através de uma empresa de prestação de serviços, criaram um estaleiro especificamente para a atividade de mineração de criptomoedas. Instalaram aqui 8 naves, portanto são naves que são contentorizadas, estamos a falar de 8 contentores de 20 pés, transformados em naves de mineração de criptomoedas, onde estavam interligados acima de 1000 processadores de mineração de criptomoedas do tipo Bitcoin. Estamos a falar que tinham aqui mineradores do tipo Antminer, também dos Wattsminer, entre outros, que se olharmos para aquilo que é o mercado internacional, estes mineradores estão avaliados em mais de 1.400 a 1.800 dólares norte-americanos. Quer dizer que o volume de investimento aqui representado só em processadores, podemos estar a falar acima de $1 milhão, quer dizer, quase $2 milhões aqui, só em equipamento informático. Sobre a província do Huambo, Manuel Alaiua realçou que tinha 3 estaleiros dissimulados, sendo uma numa oficina, e referiu ainda que os locais com elevado volume de equipamento de mineração foram selados para permitir a contagem dos mesmos. Estamos a falar de uma oficina que é também de um cidadão chinês, que é a coberta da empresa Yanra Prestação de Serviços, que está na Cidade Baixa. Estamos a falar também de uma outra mineradora que estava a funcionar numa fábrica de blocos no bairro Cambiote, também no Huambo, e um outro centro de mineração de criptomoedas que estava a funcionar numa moagem na zona industrial do Chiva, junto à subestação elétrica do Chiva, também na província do Huambo. Dizer que nesses estaleiros foram encontrados elevados volumes de equipamentos de mineração de criptomoedas. Tanto o SIC, naquele território, selou todos esses estaleiros, que vão posteriormente seguir-se a contagem de cada equipamento que lá está, para depois, no final do dia, sabermos o que é que tinha a nível de equipamento, quer em equipamento elétrico, quer em equipamento também informático. Angola tem desenvolvido uma campanha de prevenção e combate à atividade de mineração de criptomoedas. Estamos a informar o Girassol Jornal, primeiro intervalo da noite. Fica para ver no próximo bloco o essencial que marca a atualidade além fronteiras e as notas desportivas do dia. Até já. Está de volta a informação no Girassol Jornal. Continuam as reações em torno do passamento físico do pai da nação namibiana, Sam Nujoma. Morreu no último sábado, aos 95 anos. Em Angola, o cofundador da SWAPO é lembrado pela classe política, particularmente, como um homem de forte legado que deu o melhor de si para o bem do continente africano. The Heart of Africa. Considerado um herói da independência namibiana, o antigo chefe da luta armada que se tornou presidente permaneceu no poder durante 15 anos, com a bandeira da SWAPO, partido que foi cofundador em 1960. No meio político angolano, os feitos de Sam Nujoma são recordados com nostalgia. Que morei durante muitos anos num bairro que denominava-se a Sanzala dos Brancos e depois ficou denominado o Corredor. E perto da minha casa havia um armazém da SWAPO e muitas vezes eu pude cumprimentar o presidente Sam Nujoma.
O presidente Sanjoma, sem dúvida, foi um grande guerrilheiro, sem dúvida foi um grande lutador pela independência nacional da Namíbia, dando maior dignidade aos namibianos com a sua força, com a sua luta, tendo atingido a independência. É uma perca para todos nós, mas são as circunstâncias da vida. Não é? A idade nos prega dessas partidas e o que nós temos a dizer é ao povo namibiano, o que temos que dizer ao povo namibiano é que vamos honrar todos esse grande homem da pátria da Namíbia, Sanjoma. E nós angolanos, certeza absoluta, também estamos com eles e de certeza estamos todos sentidos com a perca do presidente Sanjoma. Para Lourdes Capoço, esta perda afeta não somente a Namíbia, mas também Angola, tendo em conta os laços de cooperação entre os dois países. Eu lembro-me que nos anos 80 tínhamos uma convivência muito próxima com o povo da Namíbia. Na qualidade de deputada, representante do povo angolano, estamos aqui para, com toda a sinceridade, apresentar muita força. Porque um pai da nação é um pai que garante autoridade, é um pai que garante lealdade, é um pai que garante aquela referência que nós precisamos, é um pai que garante a partilha dos melhores valores patrióticos. O povo da Namíbia, os nossos sentimentos de pesar. Como deputados, estamos condoídos, estamos tristes, porque compreendemos qual é a dimensão de um Sanjoma para a África. Desejamos toda a força ao povo namibiano. Estamos aqui com muita dor, estamos aqui sofrendo, como eu disse, temos a referência deste povo para a nossa luta da independência dos nossos povos. Muita força, desde a criança ao adulto na Namíbia, nós angolanos estamos convosco. Referência para o continente, um modelo para os povos africanos. É assim que considera o também deputado Ernesto Kassongo. É uma perda para a África. É lamentável que essas figuras que constituem mosaico para ajudar, dar exemplo aos novos presidentes para aconselhar. São nossos conselheiros, realmente perdemos muito para essa figura. E a vice-presidente do MPLA rendeu hoje homenagem a Sam Nujoma, o pai da nação namibiana, que, como dissemos, morreu no último sábado aos 95 anos. E, portanto, o Maraquiosa considera Nujoma uma figura de forte legado e que deve ser lembrado como panafricanista. O povo namibiano vive neste momento 21 dias de luto decretado pela morte de Sam Nujoma, primeiro presidente daquele país, falecido a 8 de fevereiro, aos 95 anos. Na sequência da morte de Sua Excelência Dr. Sam Nujoma, no dia 8 de fevereiro, o governo namibiano decretou 21 dias de luto nacional. Querendo dizer, só após estes 21 dias de luto nacional é que estará no Diário da República a data para as exéquias fúnebres. O africanista implementou boas relações com Angola em diversos domínios, tendo Angola desempenhado um papel fundamental para a independência da Namíbia. E em nome do presidente do MPLA, a vice-presidente do Partido dos Camaradas, Maraquiosa, prestou nesta quarta-feira solidariedade ao primeiro presidente da Namíbia, deixando uma mensagem de alento ao povo namibiano no livro de condolências aberto na embaixada daquele país em Angola. O passamento físico do presidente Nujoma não representa uma perda só para o povo namibiano, mas representa uma perda para os povos africanos, para os países da África, porque de facto ele foi uma figura incontornável da história da África, principalmente enquanto precursor das grandes lutas de libertação que ocorreram no nosso continente. Para as nações africanas e para as novas gerações, Sam Nujoma deixa um legado de luta e deve ser lembrado como um panafricanista. E precisamos de lembrar que
Quando Sanu Joma lutou para a libertação do povo namibiano, Sanu Joma também buscou a ajuda dos países africanos da paz, que o ajudaram para que assim a Namíbia pudesse alcançar a libertação. Foi ele quem liderou a luta da libertação do povo namibiano contra o apartheid. Ele deixa-nos, a todos nós, enquanto africanos, um legado de luta, mas também um legado de vitórias. Nos deixa um legado essencialmente da necessidade de continuarmos a sonhar e de correr atrás dos nossos sonhos. Um legado de continuarmos a lutar e a trabalhar para termos uma África cada vez mais desenvolvida. No fundo, acreditamos que é essencialmente desta forma que o presidente Nujoma gostaria de ser lembrado. Como disse, um homem que lutou, um homem que batalhou para alcançar a independência do seu país, contribuindo também para o alcance da independência de outros países aqui na África. Aliás, não é em vão que ele é designado como o pai da nação namibiana. As exéquias fúnebres do primeiro presidente e pai da nação namibiana, Sanu Joma, acontecem depois de passados os 21 dias de luto nacional da Namíbia, decretado pelo governo. E a secretária-geral da Organização da Mulher Angolana, Joana Tomás, destacou também hoje aqui em Luanda a necessidade do reforço da cooperação entre a Organização da Mulher Angolana e o Conselho das Mulheres da SWAPO. E, de igual modo, a atualizar as estratégias de atuação das organizações face às mudanças de contexto político e social. Joana Tomás fez as declarações na manhã desta quarta-feira após um encontro com a secretária-geral do Conselho das Mulheres da SWAPO, Francina Ndatelela Kahungu. Durante a reunião, as representantes discutiram a importância de fortalecer a parceria entre as organizações e trocar experiências sobre programas de impacto social. E a Organização da Mulher Angolana, na verdade, será revisto o protocolo que já existia para ser atualizado mediante as necessidades que nós temos agora, tendo em atenção sempre que devemos ter em linha de pensamento aquilo que são os objetivos dos nossos partidos, porque nós todos pertencemos a cada um a seu partido, a OMA, ao MPLA e a Liga, a SWAPO. As mulheres do Conselho da SWAPO reconheceram a OMA como organização exemplar em iniciativas no combate à violência doméstica, apoio às comunidades e promoção à saúde reprodutiva. Elas nos solicitaram também, queriam colher da nossa experiência como organizamos os nossos dados estatísticos. Nós passamos a ela aquilo que são os dados e as informações e a metodologia de trabalho utilizada para o processo de organização, reorganização do nosso banco de dados. Também falamos daquilo que tem sido a nossa maior preocupação, o combate à violência doméstica e ao abuso de menores. Falamos das leis, dos instrumentos legais que nós temos para o combate, do trabalho que está a ser feito para a atualização destas leis, para que aqueles que cometerem os crimes ou que perseguirem a cometer esses crimes sejam punidos exemplarmente. Falamos do CODIMA, um projeto premiado que vai ter continuidade este ano nas províncias onde ainda não fomos. Nós mostramos como é feito o trabalho de advocacia para projetar o trabalho das mulheres no meio rural. Também falamos de outros programas que nós realizamos, como a cozinha comunitária no mercado do 30, uma cozinha que também vai se estender já para o mercado do Catinton. Joana Tomás também reconheceu o papel fundamental do Conselho das Mulheres da SWAPO como impulsionador da trajetória atual da presidente da Namíbia. Por fim, em nome das mulheres angolanas, endereçou uma mensagem de condolências à nação namibiana pelo falecimento do ex-presidente Sanu Joma. Sanu Joma and Angola and OMA. Angola e Namíbia, Sanu Joma era a pessoa que fazia a ligação mais direta com Angola, Namíbia, e então eu vou entregar essa mensagem à sua família amanhã logo que chegar à Namíbia. Uma das experiências que muito me impressionou foi o facto da OMA, quando se movimenta para o campo, para o seu serviço, levar uma equipa
relacionada com os trabalhos da saúde, relevar medicamentos, e esse aspecto impressionou-me bastante. Can take back home. Em outro momento, a secretária-geral da OMA recebeu um grupo de pesquisadores brasileiros interessados no papel das mulheres angolanas que estiveram na linha de frente na luta contra a ocupação colonial. Nós estaremos a falar da Rainha Gingambante e de partilhar alguns locais que a história nos dá sinais de que a rainha passou por aí, porque são pontos que nós, como Organização da Mulher Angolana, gostaríamos que fossem visitados e que também fizesse parte deste roteiro que elas estão a traçar. Os pesquisadores, que contam com o apoio do Ministério do Turismo e da Igualdade Racial do Brasil, consideraram o encontro essencial para a construção de um acervo histórico mais abrangente sobre a participação feminina nos processos de libertação em África. O Ministério da Igualdade Racial está construindo apoios junto a esse projeto de um cruzeiro que vai trazer pessoas do Brasil para Angola nessa grande travessia em busca da ancestralidade, de fortalecimento dos laços também entre Angola e Brasil. Fora de portas, o exército sudanês rejeitou um pedido de cessar-fogo durante o mês. O pedido foi feito pelos Emirados Árabes Unidos, que considera que as partes deviam honrar este período de perdão. Confira o compacto internacional a seguir. Num comunicado, os Emirados Árabes Unidos escreveram que, à medida que se aproximam do mês sagrado do Ramadão, um momento de misericórdia e compaixão, o país pede a todas as partes que honrem este período sagrado com um cessar-fogo humanitário. No mesmo documento, as autoridades, entretanto, sublinham que não aceitam um cessar-fogo do Ramadão até que o cerco seja quebrado em todas as cidades e áreas sitiadas durante o próximo mês sagrado do Ramadão. O apelo dos Emirados Árabes Unidos é feito numa altura em que o exército faz grandes avanços na capital do Sudão, Khartoum, e assume o controle de um importante reduto anteriormente mantido pelas forças de apoio rápido. O Sudão vive sob fogo cruzado desde 15 de abril de 2023, num conflito que opõe o exército sudanês às forças de apoio rápido. Desde o início da guerra, milhares de pessoas foram deslocadas, além de outras centenas de mortas e feridas. Em consequência do conflito, o país vive aquela que é considerada a pior crise humanitária do mundo. 124 jornalistas morreram em 2024, de acordo com o Comitê para a Proteção de Jornalistas, que no seu relatório publicado hoje considera o ano passado o mais mortífero para a classe jornalística. As mortes ocorreram em pelo menos 18 países, segundo a instituição. De acordo com o Comitê, estes foram os números mais elevados em 30 anos de registro do CPJ, diante de um mundo com aumento de conflitos internacionais, agitação política e criminalidade. O Comitê considera que este é o momento mais perigoso para se ser jornalista em toda a história. De acordo com o documento do Comitê, o aumento global das mortes dos jornalistas em 2024, na ordem dos 22%, registrou-se devido principalmente à guerra na faixa de Gaza, na qual morreram 85 jornalistas, representando 70% das mortes de todos os profissionais. No Sudão, morreram 6 jornalistas em 2024, igual número no Paquistão, enquanto na Síria morreram 4 profissionais. Entretanto, em países da América Latina, no México, Iraque, Haiti e outros, foram também registradas mortes de jornalistas. Através do relatório, a instituição refere que o aumento dos assassinatos de jornalistas faz parte de uma tendência mais ampla do silenciamento dos meios de comunicação social a nível mundial e que esta é uma questão que deve preocupar a todos, porque a censura impede o combate à corrupção e à criminalidade, bem como a responsabilização dos mais poderosos. O Médio Oriente e o norte do continente africano continuam a ser as zonas onde o maior número de profissionais da comunicação social foi assassinado, representando mais de 78% do total. Willa, desafios no setor desportivo. Em destaque. E é de desporto que falamos a seguir. O novo diretor da Juventude e Desportos na Willa, Gerson Emiliano dos Santos, aponta a massificação como uma das prioridades. O também árbitro assistente internacional de 42 anos pretende, para tal, apostar no desporto escolar e comunitário.
O novo diretor da Juventude e Desportos da província da Huila, Gerson Emiliano dos Santos, tem na massificação uma das suas prioridades. O também árbitro assistente internacional do futebol, de 42 anos, pretende para tal apostar no desporto escolar e comunitário. Vou procurar olhar também para o desporto escolar com maior intensidade e o desporto comunitário, no sentido de permitir que as crianças comecem muito cedo já a praticar esta atividade e com isso possam seguir carreira até a idade adulta. Gerson Emiliano dos Santos pretende igualmente que a Huila volte aos momentos áureos em modalidades como o basquetebol, hóquei em patins e outras. Não só falando do hóquei em patins e o basquetebol, mas temos também o handball, que foi muito potencial na província da Huila. Então tem que primeiro olhar para o historial do que é o desporto na província da Huila de uma forma mais ampla e com isso procurar procurar organizar ou procurar melhorar ou procurar devolver o que a província foi no passado em termos de desporto. O governador Nuno Maapi garante que as novas funções não vão interferir na atividade profissional do árbitro assistente internacional e que este deve continuar a levantar bem alto a bandeira de Angola no exterior do país. Acredito que o Gerson tem esta capacidade, tanto cá dentro do nosso país como lá fora, vai sempre levantar a bandeira de que nós queremos crescer e nós acreditamos em si. Por isso, vais continuar a ser um árbitro nacional e internacional. Não vamos atrapalhar a sua carreira, mas começa a partir de hoje um marco diferente na sua vida, porque é daqui onde tudo se vai levantar, porque muitos jovens se inspiram em si. E foi aberta nesta terça-feira em Benguela, aberto o primeiro curso nacional de formação de formadores dos desportos, que irá decorrer durante uma semana no pavilhão Acácias Rubras, com a participação de 50 dirigentes desportivos de várias modalidades. O primeiro curso nacional de formação de formadores e monitores desportivo junta formandos das províncias do Ambo, Kwanza Sul e Benguela, onde durante uma semana irão receber conhecimentos sobre metodologias desportivas em várias modalidades. Se você não souber a base de uma modalidade, do judo, do karaté, do handball, do voleibol, do atletismo, modalidades que nós vamos da ginástica, portanto, é fundamental que a modalidade, o desporto hoje é uma ciência, já não é aquilo que era há 20, 30 anos. Hoje um monitor, hoje um professor, hoje um treinador de uma seleção nacional já tem que ter uma capacidade de argumentação ou ter uma equipa multidisciplinar à sua volta que lhe permita atingir os objetivos. As reflexões à volta do desporto comunitário estarão em discussão durante a formação nacional dos monitores desportivos. Como vocês sabem, Angola, a nível de várias modalidades, já atingiu o topo, não é? E não há programa nenhum de desenvolvimento desportivo se não tivermos em atenção à base. E muitas vezes limitamos esse conhecimento às capitais de província e o objetivo, como vão estar agentes desportivos de todos os municípios, nós pensamos levar esse conhecimento a muito mais pessoas, a locais recônditos das províncias de Benguela, do Ambo e do Sumbo, para que está muito na voga agora o desporto comunitário, para que esse desporto comunitário comece a botar outro tipo de atleta que possa efetivamente fazer parte depois do cume da nossa pirâmide, que serão as seleções nacionais. Em uma semana, os formandos esperam beber das experiências dos formadores nas mais diversas modalidades, com realce para o futebol. A expectativa é grande, é aprender cada vez mais. Os formadores são abalizados na matéria, nós conhecemos a modalidade de polpa em pé, e que expectamos no que tem a ver com o melhoramento do desporto. A expectativa é adquirir mais conhecimentos para o fortalecimento da base do desporto no nosso país. Quer dizer, em termos de material e o próprio equipamento desportivo, e o próprio conhecimento em si, porque a falta de formação às vezes também dificulta o próprio desenvolvimento. O primeiro curso nacional de formação de formadores foi aberto pela Secretária de Estado da Juventude e Desporto, e as formações serão realizadas no pavilhão Acácias Rubras. Mais um intervalo a seguir no Girassol Jornal. Voltamos dentro de instantes. Até já.
Outra vez, boa noite. Regresso das notícias no Girassol Jornal. A vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, destacou nesta terça-feira em Luanda, durante a 5ª reunião regional ordinária da Organização Pan-Africana das Mulheres, o papel do empoderamento feminino para a melhoria da qualidade de vida das famílias. Para a vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, capacitar as mulheres é um fator essencial para o fortalecimento das economias e a estabilidade da sociedade, a melhoria das condições nas comunidades. Maraquiosa deixou patente que a maior parte da produção agrícola do país e o volume de negócio no mercado informal é assegurado por mulheres. Como é do vosso conhecimento, o tecido social angolano é em grande parte sustentado pelo trabalho incansável das mulheres, pois nós representamos mais de 50% da população angolana. As estatísticas mostram que as mulheres são a espinha dorsal da economia informal, um setor que ainda representa cerca de 80% da empregabilidade em Angola. São elas que dominam este mercado para garantir o sustento de milhões de famílias. Vale também assinalar que a maior parte da produção agrícola do país é assegurada por mulheres, que trabalham incansavelmente nos campos para alimentar e gerar renda para as famílias angolanas. Setores fundamentais, como a educação e a saúde, as mulheres têm estado a dar uma grande contribuição. A título de exemplo, as mulheres representam 53,9% dos docentes da iniciação e 50% do ensino primário. No setor empresarial, as mulheres tornaram-se uma força incontornável, pois, como é de vosso conhecimento, uma parte bastante significativa de pequenas e médias empresas do nosso país são lideradas por mulheres. Algumas empreendedoras começaram no setor informal, mas com resiliência e visão transformaram os seus negócios em empresas estruturadas, onde empregam centenas de pessoas e contribuem grandemente para a economia nacional. Segundo a vice-presidente do MPLA, a jornada de empoderamento feminino tem sido marcada por sacrifícios e desafios, mas já refletem avanços significativos, uma vez que o Executivo continua a implementar políticas que promovem a participação das mulheres em cargos de liderança nos principais órgãos do Estado. No Parlamento angolano, cerca de 38% dos assentos são ocupados por mulheres. Em 2022, Angola ficou entre os 5 países africanos com maior representação parlamentar feminina. De acordo com os dados da União Interparlamentar, após as renovações de mandatos em 2022, Angola ocupa a 11ª posição global em termos de presença feminina no Parlamento, ficando acima de países como os Estados Unidos, Brasil, Itália e Hungria. Em África, apenas o Senegal, com 44,2% de mulheres no Parlamento, está à frente de Angola. Aliás, em Angola, temos muitas mulheres a ocuparem cargos de liderança nos principais órgãos do Estado. Não somente por serem mulheres, mas porque o nosso presidente reconheceu nelas meritocracia e excelência. A vice-presidente do MPLA falava durante a 5ª reunião regional ordinária da Organização Pan-Africana das Mulheres sob o lema Empoderamento das Mulheres e a sua contribuição para a sua plena realização da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O livro Letras de Agostinho Neto foi disponibilizado nesta terça-feira pela Academia de Letras, no quadro das celebrações alusivas aos 50 anos de independência nacional, e foi durante uma cerimónia testemunhada em Luanda por estudantes e distintas individualidades ligadas, sobretudo, ao mundo das artes. Já não faz parte do mundo dos vivos, mas os seus feitos perduram nos dias atuais. Fala-se do Dr. Antônio Agostinho Neto, uma figura da história nacional que também dedicou a sua vida à escrita. O co-organizador da obra, António Quino, explica o que retrata o livro Letras de Agostinho Neto. A obra traz
ensaios, alguns ensaios que nos levam a navegar sobre a escrita, a vida e obra de Agostinho Neto no aspecto social, no aspecto cultural, no aspecto histórico e até no aspecto artístico. São os ensaios que trazem, mas depois temos os testemunhos de duas figuras muito importantes na vida de Agostinho Neto. Falo concretamente de Roberto de Almeida, parente próximo de Agostinho Neto, que traz um testemunho muito interessante para se ler. E do outro lado, um ensaio, um testemunho, melhor dito, de Irene Neto, filha de Agostinho Neto, que fala da pessoa do seu pai, que é também o fundador da nossa nação, que, acima de tudo, nunca foi um cidadão pobre, mas que também não gostaria que os angolanos fossem pobres. E por isso ele terá lutado para que essa realidade se transformasse, ou se esse sonho se transformasse em realidade. O escritor Fragata de Moraes, que testemunhou o ato de lançamento do livro de Neto, destacou a sua importância para a sociedade académica. O Neto não foi só um médico, foi um revolucionário, foi um escritor, não é? Então é fundamental que efetivamente tudo isso seja transmitido para os nossos jovens e não só para daqui 2, 3, 4, 5 gerações, para os pesquisadores, aqueles que fazem história, não é? Então são livros como este, que efetivamente contribuem muito para essa memória, não é, coletiva de hoje e do futuro. Então, é bem-vindo. O evento, que reuniu homens de arte e amantes da literatura, foi para homenagear o patrono da Academia de Letras. No âmbito das comemorações de 50 anos de independência nacional, lembramos que o proclamador da independência foi Agostinho Neto. E Agostinho Neto, ao fundar esta nação que é a Grande Angola, definiu um conjunto de aspectos, não só do ponto de vista poético, mas também do ponto de vista do ensaio, inclusive nos seus ensaios políticos. E é essa homenagem que a Academia Angolana de Letras decidiu estender para que todos os leitores não deixem de lembrar a importância que Agostinho Neto representa para cada um de nós. A par deste ato, o escritor Fragata de Moraes adiantou que a tecnologia trouxe uma redução ao hábito pela leitura. Os telemóveis, os iPads, a internet. Quando a internet foi inventada, portanto, isso contribui para um embrutecimento, para um analfabetismo funcional de toda esta juventude hoje, que se torna, pelo facilitismo que a televisão e a internet lhes concede, torna-se uma juventude não pensadora, não exercita a mente, não exercita o pensar, o cérebro, o pesquisar. Filipe Zau, Roberto de Almeida, Lupito Feijó, Irene Neto, filha do primeiro presidente de Angola, fazem parte da lista dos coautores deste livro, considerada a segunda obra impressa daquela instituição depois das letras sobre as línguas nacionais. Ora bem, e o Ministério da Agricultura emitiu hoje uma nota com uma lista de produtos de origem animal cuja importação deixará de ser licenciada ainda este ano. A partir de 15 de março de 2025, deixarão de ser emitidas licenças para a importação de derivados de carne bovina, no caso miudezas, dobrada, rins, fígado, coração, pulmões, dos derivados de aves, asa de peru, asa de galinha, asa de pato, moela, coração, dorso, pescoço e fígado, ainda derivados de carne suína, cabeça, máscara, orelha, focinho, rabinho e ainda estorno, fígado, coração de miudezas. A partir de 31 de julho de 2025 fica proibida a importação destes produtos, no caso nomeadamente o rabinho de bovino, cabeça de bovino, coxa de galinha, galinha rija no caso, coxa de peru, coxinha e pescoço de suíno. E agora, sobre o assunto, temos a reação do consultor de agronegócio, Vítor Panzo, acerca desta medida do Ministério da Agricultura. Vamos acompanhar. Primeiro, esta medida eu acho que veio a calhar,
não é? Que para o nosso país não terá nenhum impacto negativo. O impacto será positivo para a nossa economia, tendo em conta que o país gasta muito dinheiro com a importação de alimentos. Aqui vale dizer que para o país poder se manter a nível daquilo que é a importação de produtos alimentares para todo o ano, nós gastamos mais de 2 mil milhões de dólares. É muito dinheiro. E penso que estes produtos alimentares que foram aqui descritos neste comunicado do Ministério da Agricultura e Florestas, concretamente do Instituto de Serviços de Veterinária, vem numa boa altura. Eu penso que até já vem tarde, devíamos ter feito isso muito antes, porque esses produtos alimentares, no caso de carnes, estamos a falar de carne bovina, suína, parte de aves, e muitas vezes são essas miudezas, não é? As famosas coxinhas, asas, e entre outros. Nós, o país, temos condições, de acordo com o que faz menção o comunicado, de produzir esses mesmos produtos, digamos assim, não para atender o país numa primeira fase a 100%, mas aquilo que são as quantidades que nós já temos disponível no mercado, produzidas pelos pecuaristas do nosso país, dos produtores que estão espalhados nos 4 cantos de Angola, é possível sim. Nós estamos a uma cifra de quase 60% daquilo que é a produção da carne nacional para atender o país. Estamos a falar de carne bovina, caprino, suíno e também de aves. E claro que isso vai massificar essa produção. Isso é uma política comercial protecionista que o governo adotou, de referir que essa suspensão não será imediata, será feita em 2 momentos. Estamos a falar que o primeiro momento será no dia 15 de março, já no próximo mês, onde estarão suspensos as licenças para importação de miudezas, dobrada, rins, fígado, estamos a falar de corações, de pulmões de animais, isso para os produtos de carne bovina. E para as aves, nós estamos a falar de asa de peru, asa de galinha, asa de pato, moela, coração, o dorso, que é o famoso pescocinho que Angola importa, que para nós isso eu considero uma vergonha, Angola importar esses subprodutos, e ainda bem que agora saiu essa decisão para, a partir de 15 de março, o Ministério, no caso da entidade angolana, quem passa as licenças é o Ministério da Indústria e Comércio para importação, mas concretamente nesta parte desses produtos animais, da carne, isso está sob tutela do Ministério da Agricultura e Florestas, que superintende esta parte, daquilo que tem a ver com os alimentos. Então é muito importante fazermos isso. E assim termina a edição de quarta-feira do Giração Jornal. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. É sempre um prazer contar consigo. Boa noite, passe bem.